Olá, eu sou o Dr. Tales e nesse vídeo nós vamos falar sobre a testosterona baixa, como saber que está baixa e como resolver. Bem, vamos falar primeiro dos sintomas que podem apontar uma possível queda dos níveis de testosterona. A gente tem primeiro um sintoma mental, que é uma fadiga. Fadiga mental, aquele cansaço mental mesmo, exaustão mental, sabe? Mas você pode ter uma fadiga física, uma fadiga do corpo mesmo. Às vezes o seu corpo não está muito disposto a fazer exercício, ou você percebe que antigamente você conseguia se movimentar mais e você agora fica cansado rapidamente. Algo desse tipo. O sintoma pode não ser tão específico assim, mas você vai sentir, nossa, ando mais cansado. Às vezes você nem vai saber se é na mente ou no corpo, mas pode ocorrer nos dois e ao mesmo tempo às vezes, tá? Você também pode ter alteração de humor. A alteração de humor, ela pode ser tristeza, pode ser irritação, pode ser às vezes uma coisa que você gostava não te interessa mais, um desinteresse, uma apatia, sabe? E pode acontecer disso oscilar. Às vezes você vai ter a apatia uma hora, outra hora vai estar mais irritado, vai ter alguns momentos de bom humor, mas nem tantos assim. Você vai perceber que não está normal, não é o seu humor normal, não é um humor bom na maior parte do tempo, e você vai perceber uma mudança, por isso que é alteração, né? Então assim, não é que você é sempre uma pessoa sempre irritada, às vezes é o jeito que ela sempre foi, mas aqui eu tô falando que você não era tão irritado assim, você não ficava tão triste assim, e você agora está se percebendo mais irritado, está percebendo que você não controla as suas emoções tão bem. Tudo isso pode entrar aqui na alteração de humor, tá bom? Também, associado a isso, você pode ter o que a gente chama assim de... Tem gente que chama de impulsividade, é o que eu falei antes, é dificuldade do controle emocional, tá bom? Mas vamos colocar tudo como se fosse alteração de humor, embora nem sempre seja exatamente isso. Outra alteração, agora falando um pouco mais da parte física, pode acontecer tanto o ganho quanto a perda de peso. Mas por quê? É porque a falta da testosterona pode prejudicar o ganho de massa muscular, então você vai ter uma perda de massa muscular, ou até a manutenção, tá? Você pode, às vezes, não é questão de ganhar ou perder, às vezes é só manter a massa muscular, requer testosterona, e aí você... Só de você estar com ela mais baixa, você pode perder a massa muscular que você vinha mantendo. Não estou falando de necessariamente um atleta, de prática de exercício, estou falando qualquer homem tem massa muscular e essa massa muscular requer testosterona para ser mantida. Se você tiver com a testosterona em queda, você pode perceber uma perda dessa massa muscular, independente de exercício ou não. O exercício ajuda a preservar um pouco, mas mesmo fazendo exercício, pode ser que ela caia, viu? E aí é um indício ainda mais importante, porque às vezes a gente fica na dúvida. Será que esse cara é sedentário? Está perdendo massa muscular porque está envelhecendo, está sedentário? Mas se você está fazendo atividade física, fazendo uma alimentação ok, e mesmo assim perdendo massa muscular, a gente tem um indício mais assertivo de que pode ser uma queda da testosterona. E da mesma forma a gente tem aqui o aumento da gordura, tá bom? A lógica é a mesma. Então a gente tem um aumento de gordura corporal. E a ideia é a mesma, tá? Se você faz exercício, isso ajuda, mas e se você se alimenta bem, isso ajuda, mas pode ser que você tenha um aumento de gordura corporal mesmo fazendo exercício e se alimentando bem. E aqui também entra a questão da manutenção. Então pode ser que você tenha... você esteja tentando perder gordura e não esteja conseguindo, e você esteja fazendo tudo certinho e você não encontra uma resposta. Por que eu estou com tanta dificuldade de emagrecer, sendo que eu estou malhando, estou fazendo um aeróbico também, estou me alimentando bem, estou dormindo bem? Às vezes é falta de testosterona. Ainda tem mais sintomas que podem ocorrer. E você talvez tenha conhecimento de que a testosterona está associada à função sexual masculina. Então a gente pode ter dois principais sintomas. E as pessoas confundem muito eles, então presta bastante atenção. A gente tem a queda da libido, que é
o interesse sexual. A libido é uma palavra inventada pelo Freud, que, enfim, não é o que o Freud falava não é considerado científico hoje, mas algumas das palavras ficaram. Inclusive, ele usa libido com um sentido um pouco diferente, e a palavra libido ficou na medicina, a gente usa ela mais com o intuito de dizer que é uma alteração no desejo. Pode ser no tesão, nos pensamentos, interesse. Aquela vontade, se você ficar um tempo sem fazer sexo, você sente falta, sabe? Esse tipo de coisa que é libido. Mas também a baixa testosterona, além de reduzir a libido, pode prejudicar a função erétil. Então você pode ter um prejuízo, vamos só colocar aqui disfunção erétil. E veja bem, a baixa da libido pode piorar a sua ereção, porque o interesse sexual estimula a ereção. Então você pode ter uma disfunção erétil porque a libido baixou, graças à baixa testosterona. Mas a testosterona ajuda a ereção também. Ela não é uma coisa que algumas pessoas confundem. A testosterona não provoca ereção. Você não fica com uma ereção porque a testosterona aumentou, ela não abaixa quando a testosterona baixa, não é assim. Mas a presença da testosterona favorece, vamos colocar assim, ela propicia um ambiente molecular adequado para ereção. Então, um homem que tem uma boa testosterona, quando ele tiver os estímulos para ereção, se ele não tiver nenhum outro problema, ele vai ter uma boa ereção. O homem que tem a testosterona baixa pode não responder bem a esses estímulos, porque a testosterona ajuda o mecanismo de ereção, como se ele estivesse lubrificando as engrenagens lá da ereção. Mas você ainda precisa que o maquinário que está ali movendo as engrenagens seja ativado, tá bom? Ou seja, a baixa testosterona pode prejudicar o desejo e pode prejudicar o mecanismo da ereção por falta de lubrificar as engrenagens, entre aspas, por falta da testosterona ajudar o mecanismo da ereção a rodar. Duas coisas diferentes, que podem acontecer também juntas, tá bom? Que outros sintomas podem acontecer? Agora a gente vai falar de alguns sintomas que são menos comuns, tá bom? Vamos lá. Um deles, eu vou colocar ele realmente não é muito comum, mas você pode ter a ginecomastia devido à baixa testosterona. O que é a ginecomastia? É o desenvolvimento da mama, da glândula mamária em homens. Por que ela acontece? Ela acontece por efeito do estradiol, que é o hormônio, entre aspas, feminino. Ele tem papel na mulher principalmente, no homem é um pouco conhecido, mas ele está presente no homem, não é lesivo ao homem em determinadas quantidades. E ele se contrapõe à testosterona em alguns tecidos, como no tecido mamário. E quando a testosterona baixa, o estradiol ganha a briga. Ganha a briga e estimula a mama a se desenvolver. Então você pode ter ginecomastia por baixa testosterona. Não é incomum você ver uma pessoa um pouco gordinha ter ginecomastia. Isso pode acontecer porque o fato dela ser gordinha aumenta a conversão da testosterona em estradiol, ou porque essa pessoa tem testosterona baixa. Seja porque a obesidade causou isso, seja o contrário, seja porque a testosterona baixa favoreceu o ganho de gordura corporal e aí acabou que a pessoa ficou gordinha e ficou com ginecomastia, meio que virou um ciclo vicioso, né? Mecanismos que se reforçam aí para provocar um efeito indesejado. O que mais a gente pode falar? Agora são sintomas ainda menos comuns. Esse eu vou até colocar aqui um pouco mais separados, porque eles não são muito comuns mesmo. Um deles é o que o pessoal chama, né, daquele calorão, aquelas ondas de calor, que o pessoal associa muito à menopausa e também começaram a associar à andropausa. As ondas de calor, elas são provocadas mais por oscilações de hormônios femininos. Como a testosterona é usada pelo corpo para produzir estradiol, se a gente está tendo muitas oscilações em um, a gente pode ter oscilações em outro. Então, se a testosterona está em queda, o corpo está tentando segurar ela, dá uma subidinha, fica caindo, fica aquela coisa. Isso pode gerar essas ondas de calor, mas não é tão comum, não é um sintoma necessário. A ausência disso aqui não descarta que um homem possa estar entrando na andropausa, e a presença também não garante, inclusive a presença de nada garante, a gente precisa de mais do que os sintomas, né? Mas não é aquele sintoma assim mais chamativo, mas vale a pena, né? Tá sentindo isso, vale a pena também considerar, avaliar a testosterona. Um outro
é a atrofia testicular. Esse sintoma ele é muito importante, mas eu estou colocando ele separado aqui porque não é muito comum. O que acontece é que você tem a produção da testosterona é feita pelos testículos. E o fato de você estar produzindo pouca testosterona é um indício de que o testículo não está funcionando tão bem. Um órgão que não está funcionando tão bem tende a ir atrofiando. É um sinal de que assim, todas as células dele não estão sendo usadas, não estão sendo usadas, estimuladas da forma correta, e o corpo tende a, aos poucos, eliminar células que estão sendo mal utilizadas ou não estimuladas. E ele vai atrofiando. Mas isso aqui geralmente acontece depois de muito tempo de testosterona baixa e geralmente em casos mais graves, em que a testosterona realmente está muito baixa, a produção está muito baixa, tá bom? Também acontece com o uso da testosterona, porque o uso dela inibe a produção. Então você está adquirindo ela de forma externa e aí o corpo para mesmo de produzir e com algum tempo vai atrofiando. Tem gente que leva alguns 6 meses para perceber, pode levar para outras pessoas muitos anos. Então não é um tipo de coisa que eu espero aparecer para eu poder dizer que tem testosterona baixa. Tá errado. Esperar que isso aconteça. Outra coisa, se a pessoa tem problema de testosterona desde muito novinha, pode ser que o testículo não se desenvolva, né? E aí ele sempre fica pequenininho. Aí quando você vê no adulto, você fala, parece, né, parece menor do que deveria. No caso não foi uma atrofia, foi que nem desenvolveu o tamanho total, mas o aspecto no final é o mesmo, né? Você vê e fala, mas está menor do que deveria. E associado à atrofia testicular, você pode ter, né, vamos botar o mau desenvolvimento do pênis. Mas aqui é a mesma coisa. E isso aqui é muito difícil o pênis involuir por falta de testosterona. Tá? Ele pode reduzir de tamanho por outros motivos, mas por falta de testosterona é muito difícil ele involuir, reduzir de tamanho, perder o grau de desenvolvimento dele depois que você já é adulto. Muito difícil. Eu nunca vi. Mas se a testosterona é baixa desde jovem, né, isso pode acontecer. Outra, também poucos pelos em áreas androgênios sensíveis. Tá? Eu vou colocar aqui o A, só para lembrar que são áreas sensíveis aos androgênios. São poucos pelos, mas não é pouco pelo em qualquer área do corpo, e sim nas áreas androgênios sensíveis. Por exemplo, axilas, pubis. E também algo que geralmente acontece se a pessoa tem o problema antes ali ou durante a puberdade, ou no adulto só se o problema está muito avançado depois de muito tempo, tá? E aí você pode ter perda de pelos nessas áreas e pode ter perda de pelos às vezes na perna, redução da quantidade de pelos, da espessura dos pelos, mas é muito difícil no adulto, tem que estar muito baixa, tem que estar baixa por um bom tempo, ou a pessoa realmente tem que já ter uma predisposição menor a ter pelos, e aí juntando com isso que aí sim, né, piora ainda mais. Então não é algo que assim, eu espero necessariamente que apareça para começar a tratar. Deixa eu ver se tem mais algum ponto interessante para a gente citar aqui desses efeitos menos comuns advindos da testosterona. Tem gente que vai falar que está com a concentração piorada. Eu coloquei aqui na fadiga mental, tá? Eu considerei como sendo ambos parte do mesmo problema. Embora eu sei que não é, mas eu quero de forma geral mesmo, porque às vezes não é fácil de distinguir. A pessoa às vezes não sabe se ela está cansada ou um pouco concentrada, mas sabe que a mente está ali meio que às vezes nebulosa, né? Tem gente que chama de fog mental. Isso tudo é difícil de distinguir um do outro, e eu estou colocando como fadiga mental, porque às vezes o próprio paciente não vai saber dizer se é um ou se é outro, ou mesmo o médico conversando não vai conseguir identificar. Mas ficar esperto se tiver uma alteração desse tipo, nesse grupamento, tá bom? Deixa eu ver o que mais, além dessa alteração da concentração que eu citei agora. A alteração de sono não é tão comum, tá? Mas pode estar associada, mas não é um sintoma tão comum. Pode ter alteração de apetite. Vamos colocar aqui, essas são realmente menos comuns, não tem problema. Pode acontecer alteração de apetite e do sono. Apetite aqui é apetite de alimentação mesmo, tá? Apetite sexual já coloquei na libido.
Produção de apetite, de sono. Qualquer uma dessas duas também, né, pode acontecer, não é tão comum. Certo. Eu estou conferindo aqui. Os sintomas que me vieram à cabeça principais são esses. Alterações de ejaculação, ejacular rápido ou devagar, não tem tanto a ver, então não entra aqui mesmo. Não, é muito pouco associado, tá? Pouquíssimo, assim, não vale a pena considerar como um sintoma de testosterona baixa, não. Então é isso. Vamos deixar esses aqui como sendo os principais sintomas. Se eu lembrar de mais algum, eu coloco aqui. Agora eu quero partir para um outro ponto.